É normal. It's normal. Es normal. Se, normal. Chega, né? Mas já deu pra entender. Até porque ganhar Fla-Flu é normal em português, em inglês, em espanhol e até em francês. Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Pitacos do Tinoco e como vocês podem perceber, eu estou bem alegre, né? Afinal, a gente voltou a ganhar um Fla-Flu depois de um bom tempo, a gente ganhou posição na tabela e respirou aliviado ali nessa briga contra o Z4 e vai poder curtir esse final de semana sem preocupações com o Campeonato Brasileiro. E pegando o embalo de mais uma vitória normal, hoje a gente vai falar de Fla-Flu no tema do vídeo desse sábado. Não podia ser diferente, né? A abreviação do clássico, inclusive, que virou substantivo sinônimo de rivalidade em vários estados do país. E hoje eu vou elencar um top 7 dos Fla-Flus que mais me marcaram desde que eu comecei a acompanhar futebol mais a fundo, né? Que também não faz tanto tempo assim, até porque eu tenho só 21 anos. Então não tem como eu falar aqui do Fla-Flu de 95, não tem como eu falar de um Fla-Flu de 84, de 70, porque eu comecei a acompanhar futebol mesmo ali depois de 2008, 2009. Então os jogos que eu vou citar aqui são mais ou menos daquela época até os mais recentes. Mas antes de começar, eu tenho que te lembrar de deixar o like aqui embaixo, é sempre muito importante pra mim. E cada like que você dá, só lembrando que é de graça, esse vídeo vai para mais pessoas, então mais pessoas que abrem o YouTube procurando alguma coisa interessante ali para assistir, terão esse vídeo recomendado ali, né, no YouTube, na aba normal ali do aplicativo. Então deixa o like aqui embaixo que é muito importante para mim, valeu? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O primeiro Fla-Flu da lista é um pouco mais antigo. Antigo entre aspas também, né, porque eu tinha 7 anos na época, mas eu tenho uma memória muito fresca daquele dia. Eu, obviamente, naquela época já era tricolor, eu tinha uma influência muito forte dos meus pais, que também sempre foram tricolores, para acompanhar os jogos. A gente sempre via todos os jogos do Fluminense, então foi uma coisa muito natural. Eu virei tricolor, né, de uma forma muito natural, então eu sempre assisti todos os jogos do Fluminense. Eu lembro que nesse jogo em específico, eu aprendi o que era ter um ídolo no futebol. O Fluminense vinha de um 2009, naquela época, muito complicado, né? A gente lembra daquela luta contra o rebaixamento, que graças a Deus a gente conseguiu escapar na última rodada, e vinha também de uma seca de clássicos contra o Flamengo. Naquela época eram 7 jogos que o Fluminense simplesmente não conseguia vencer o Flamengo em Campeonato Carioca e em Campeonato Brasileiro. Eu lembro que isso incomodava muito a minha família, né? Porque eu tenho uma família que grande parte dela é tricolor, então nas resenhas ali, né, nos encontros, todo mundo falava que o Fluminense não conseguia ganhar do Flamengo e que isso era uma coisa que incomodava muito eles. E aí vem esse Fla-Flu de 2010, você pega os gols do Fluminense naquele jogo e é basicamente o Conca olhar pra defesa do Flamengo, apontar pro peito e falar, cara, eu sou... O primeiro gol sai numa jogada que ele sai costurando ali a defesa do Flamengo e deixa o Rodriguinho, lembram do Rodriguinho? Na cara do gol, é um golaço do Fluminense para abrir o placar, e depois o gol do 2-0 é uma tabelinha ali que o lateral do Fluminense direito faz, cruza a bola, ela sobra pro Conca, ele dá uma traulitada, uma porrada no ângulo ali do goleiro do Flamengo, e era aquela rede véu de noiva, né, que a bola estufava, que deixava o gol ainda mais bonito. Então é um jogo muito marcante para mim e tá abrindo aqui a minha lista de Fla-Flus mais memoráveis da minha vida. O próximo é um Fla-Flu de 2021, mas que valeu pelo Campeonato Brasileiro de 2020, o famoso Fla-Flu do Iago Flusquinha. Vocês vão se lembrar bem, né? Cara, esse jogo é simplesmente inacreditável. É o tipo de jogo que prova aquela frase que você com certeza já ouviu na sua vida, que o clássico iguala os desiguais. Eu tô falando isso pela escalação dos dois times. O Flamengo entrou em campo com a base do time de 2019, que viria a ser campeã brasileira de novo em 2020, inclusive. Era Gabriel Barbosa e Bruno Henrique no ataque, aí tinha Gerson, tinha Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, todo mundo tava naquele time que foi titular contra o Fluminense nesse jogo. E o Fluminense entrou em campo com seus humildes operários da bola. Eu vou fazer melhor, eu vou falar aqui, eu vou citar a escalação do Fluminense naquele jogo. Deixa eu só pegar aqui no celular para vocês terem ideia do que foi aquilo. Marcos Felipe, Calegari, Lucas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos. Esse é o sistema defensivo do Fluminense. Meio campo, inacreditável. Hudson, Yuri e Iago Felipe de camisa 10. Agora olha esse ataque. Michel Araújo, Wellington Silva e Fred. Cara, inacreditável, não tem como usar outra palavra, cara. É inacreditável.
O jogo começou como a gente esperava que fosse começar, né? Com o Flamengo amassando, eles conseguiram abrir o placar ali com o Arrascaeta, um gol de cabeça numa baboseira ali da zaga do Fluminense. Depois, no segundo tempo, vem o gol de empate do Lucas Claro, também de cabeça. E aí vem o gol lendário que todo mundo lembra, do Iago Flusquinha, claro, tinha que ser de trivela, depois de uma paçocada, uma entregada do Filipe Luiz, que inclusive ama ser freguês do Fluminense, né? Quinta-feira passada que eu digo. Então eu acho que esse jogo é muito marcante pela disparidade técnica dos dois times e mesmo assim o Fluminense conseguindo ganhar. E tem mais, tá? Eu esqueci de falar aqui, o técnico do Fluminense nesse jogo em específico era o Ailton, porque o Marcão tinha assumido ali e o Marcão tava com Covid. Então era Ailton e seus comandados. Mais um jogo de 2021, dessa vez valendo pelo Campeonato Brasileiro de 2021 mesmo, um jogo sem público ali por conta do Covid, o 3-1 que o Fluminense aplicou no Maracanã. Por que que esse jogo é marcante pra mim? Eu tenho uma visão bem clara e uma resposta bem simples até pra isso. O Fluminense passou um período ali entre 2016 e 2019 sofrendo muito na mão do Flamengo nos clássicos. Passou a ganhar alguns jogos ali em 2020, mas ainda eram jogos, é óbvio, toda vitória é importante. Vitória em clássico é vitória. Mas eram jogos que você via que o Flamengo amassava e numa bola vadia ali o Fluminense conseguia uma escapada e fazia 1-0 e conseguia segurar o jogo. Mas você via a inferioridade técnica dos dois times. Era o Flamengo comandando 90% das ações do jogo e o Fluminense achando um gol. Nesse jogo em específico, não. Foi um 3-1 que não se traduziu ali só no placar. O Fluminense teve uma atuação muito boa naquele jogo e tem um fator muito importante também que eu acho que marca aquele Fla-Flu, que é o John Kennedy, né? Ele sempre foi marcado por ser caçador de urubu, o apelido dele na base era Carrasco, né, do Flamengo, obviamente. E, cara, aquele foi o primeiro Fla-Flu dele como titular. E você já entrar assim no profissional, metendo 2 gols no maior rival, é uma coisa que ficou muito marcada. Ele sai comemorando igual maluco, né? Faz a comemoração ali do urso. Bons tempos de uma boa época de John Kennedy, né? Infelizmente, isso parece que acabou. E pra fechar o caixão, teve aquele golaço do Abel Hernandes, jogador que pra mim a passagem dele se resume a isso, meter 2 gols em Fla-Flus. E esse aqui foi lindo, foi uma chapada no ângulo de direita com a perna que não é a dominante dele, ele cortou ali o zagueiro do Flamengo e fez um golaço. Eu acho que esse jogo é bem marcante, porque mostra que foi um Fluminense que passou a dominar e ser imponente contra o Flamengo a partir dali. Pra dançar creu, tem que ter disposição. Pra dançar creu, tem que ter a habilidade. E como tinha habilidade o Thiago Neves. Sem dúvidas, um dos Fla-Flus com comemoração mais emblemática que a gente já viu desde que o futebol se entende por gente. Futebol não se entende por gente porque não é gente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Aquele 4-1 da Taça Guanabara é muito marcante. O camisa 10 do Fluminense, do Renato Gaúcho, né, naquele jogo, o Thiago Neves, fez 2 golaços de falta no mesmo Fla-Flu e ainda meteu uma pintura driblando a zaga toda do Flamengo, deixando os zagueiros perdidinhos com direito à caneta, e foi nesse gol que ele sai fazendo o creu ali, uma comemoração histórica. Eu era muito novo nesse jogo, né? Assim como 2007, que eu falei um pouquinho mais cedo. Só tinha 5 anos de idade naquele Fla-Flu, mas eu tenho uma memória muito fresca de estar assistindo o jogo ali com os meus pais e de quando o jogo acaba, a gente sai, né? No condomínio que a gente morava ali, a gente sai, a gente vai pra rua e eu vejo um monte de tricolor bêbado comemorando, fazendo creu e eu começando a entender o que era rivalidade, né? Um jogo que não valia nada, valendo muito, porque o Thiago Neves conseguiu mudar a história ali daquela partida, daquele Fla-Flu, e eternizou aquela comemoração, né? No Fla-Flu da última quinta-feira, inclusive, a torcida do Fluminense fez o creu depois do 2-0 ali, depois do segundo gol do John Arias. Então eu acho que isso mostra um pouquinho do peso que teve esse Fla-Flu aí na história dos confrontos e pelo menos na minha vida teve um peso muito grande. Abrindo o top 3, o golaço de voleio do Fred naquele Fla-Flu em 2012, que foi o ano do tetracampeonato do Fluminense. O 2012, em geral, do Fluminense é muito mágico, né? A gente é campeão carioca com os pés nas costas, é campeão brasileiro também com o Fred sendo craque do campeonato e tem uma temporada de clássicos muito boa. O Fluminense ganha do Flamengo nos 2 turnos daquele Brasileirão. O primeiro turno foi aquele Fla-Flu do Centenário, né? Que também tem gol do Fred. E o outro é exatamente esse que a gente tá falando, que foi o gol de voleio. Foram 2 Fla-Flus, 2 vitórias por 1-0 do Fluminense e 2 gols de Frederico Chaves Guedes. O gol que o Fred faz nesse jogo entra pra história não só do clássico, mas eu acho que também pra história do Fluminense e diz muito sobre o que é uma idolatria do tamanho que tem o Fred dentro do clube.
É um golaço de voleio contra o maior rival, num jogo que o Fluminense ainda brigava muito ali pelo título, depois veio a ser campeão. Então, assim, eu acho que tem todos os componentes de um gol que um ídolo do tamanho do Fred faria, e foi exatamente isso que ele fez depois de um cruzamento espetacular do Deco, uma fatiada linda na bola, e a finalização do Fred, que a gente já sabe muito bem como é que foi, assim, absurda. Essa pintura, inclusive, depois que o Fred voltou em 2020 ali, ganhou uma votação do gol mais bonito do Fred com a camisa do Fluminense em todas as passagens dele, né? Tanto na primeira quanto a segunda, e não é pra menos. É uma pintura que ficou marcada na história ali dos confrontos do Fla-Flu e no coração dos tricolores, pelo menos no meu ficou. Cara, por falar em ídolo, eu acho que esse jogo marca aí o nascimento de um dos grandes nomes da história do Fluminense. O título carioca de 2022 tem um peso muito grande nesse Fluminense que veio a virar muito vencedor esses últimos 2 anos. Eu acho que esse 2-0 em específico tem um valor muito maior. O Fluminense vinha de uma eliminação vexatória na pré-Libertadores ali contra o Olímpia, depois de ter aberto o placar por 3-1 no Rio, foi eliminado depois. Aí na semifinal do Carioca pegou um Botafogo fraquíssimo, um time que estava vindo da Série B e suou sangue para ganhar, inclusive com um gol do Germancano ali de peito, de barriga, como você quiser, e chegou na final com o favoritismo todo do lado do Flamengo, né? E aquele 2-0, para mim, mudou o que os rivais pensavam sobre o Fluminense em relação a brigar por títulos. Foi um jogo que, cara, o Cano pegou a bola, botou debaixo do braço e simplesmente resolveu. Foi um dos jogos que eu, com certeza, mais comemorei na vida. E esse papo de que Carioca não vale tanto assim não cola comigo não, tá? Eu acho que ganhar título é sempre importante e você levantar uma taça contra o seu maior rival simplesmente não tem preço no futebol. É um jogo muito marcante pra mim e pra relação que o Cano viria a construir ali depois com a torcida do Fluminense, mais pra frente, com outro título de Campeonato Carioca, com título de Libertadores, de Recopa. Então é um jogo muito memorável, eu acho que significa muito sobre o que foi o Fluminense vencedor nesses últimos 2 anos. O primeiro lugar, cara, pra mim não podia ser diferente, é simples assim. Eu tava no Maracanã naquele dia, eu tava no estádio e eu confesso que poucas vezes eu senti na minha vida o que eu senti naquele 4-1 de 2023. Aquele jogo envolvia muita coisa, né? Era a estreia do Marcelo como titular depois do retorno da Europa pro Fluminense. Era a primeira decisão do Fernando Diniz de um título um pouquinho mais relevante, apesar dele não estar ali na beira do campo, era o Eduardo Barros, mas o Diniz era o treinador do time, né? E era uma afirmação de que aquele Fluminense de 2023 podia brigar contra qualquer time da América do Sul, já que o Flamengo sempre foi o elenco mais caro, né, aqui do continente, pelo menos nesses últimos anos. O seu time meter um 4-1 no maior rival, numa final de campeonato, eu acho que é o tipo de coisa que o futebol te proporciona e você só aceita. Aceita e vive o máximo que você puder viver desse dia, porque ele é simplesmente histórico e a chance dele não acontecer de novo é muito grande, inclusive. Nunca um time que tinha ganhado o primeiro jogo ali por uma diferença de 2 gols no Campeonato Carioca perdeu o título no jogo de volta. E era mais uma vez o Fluminense desafiando essas estatísticas, né? Conseguiu fazer isso pela primeira vez ali no Campeonato Carioca diante do Flamengo no ano passado, em 2023. Eu acho que a temporada mágica do Fluminense em 2023 passa muito pelo que foi esse título do Carioca, porque foi um time que aprendeu a ser campeão sendo imponente, se impondo contra os rivais, não só sendo campeão de qualquer forma. Então eu acho que da forma que foi o título, transformou aquele time no vencedor que ele viria a ser no final do ano. Eu não tive a oportunidade de estar no Maracanã na final da Libertadores, infelizmente eu não consegui ingresso, passei um perrengue lá pra conseguir, não consegui, mas eu tava nesse jogo, tava no estádio, tava no Maracanã nesse 4-1, e é sem sombra de dúvidas o jogo que eu presenciei ao vivo, né, estando em loco, mais marcante da minha vida e vai perdurar sendo assim por um bom tempo. Espero que não, na verdade, né? Porque eu quero continuar vivenciando grandes jogos do Fluminense, grandes finais de grandes títulos dentro do Maracanã, mas até hoje, até esse momento, é o jogo que mais me marcou e por isso que é o top 1 dessa lista, até porque é um Fla-Flu, vai ficar sendo para sempre o Fla-Flu do 4-1, um jogo histórico. Então é isso, rapaziada. Esse foi o meu top 7 dos Fla-Flus mais marcantes da minha vida, que eu pude presenciar ao vivo, ou vendo mesmo pela televisão ali. Tiveram jogos que nem público a gente pôde ter no estádio, infelizmente, mas são jogos que marcaram a minha vida como torcedor do Fluminense, até porque o Fla-Flu é sempre um jogo à parte, é um jogo muito diferente e vencer o Flamengo
é sempre muito especial e eu quero saber a sua lista aqui embaixo. Coloca os 7 Fla-Flus que mais te marcaram. Se não quiser, nem precisa. Coloca o seu top 3 aqui, dos 3 jogos com o Flamengo que você acha que mais marcaram ali sua vida, beleza? Tô muito curioso pra saber e tô lendo sempre os comentários. Então coloca aqui embaixo que eu quero muito saber. Só mais um aviso, não esquece de colocar o seu dedo ali no like, bem embaixo ali do vídeo, sabe? Tem um joinha assim. Se você apertar ele, você vai estar me ajudando demais, cara. Entendeu? E é de graça, você não paga nada por isso. Então é isso, gente. Tamo junto, até o próximo sábado e até o próximo vídeo do quadro Pitacos do Tinoco. Tamo junto!